Você já imaginou ter um indicador que consegue plotar de maneira antecipada eventuais pontos de suporte e resistência do dia? Esse indicador ele existe, ele chama Objective Lines, também conhecido popularmente no nosso grupo de WhatsApp como China. Esse indicador é muito simples de ser usado e de ser plotado no Profit. A partir do momento que você conclui a instalação do indicador, você vai ter essas linhas indicativas. A linha amarela é a abertura do mercado, é um ponto de referência para nós operadores, e com isso ele faz a plotagem de níveis de eventuais distorção de preço para aquele dia. Esse cálculo ele é feito todo dia de uma forma diferente, porque ele utiliza dados históricos para fazer toda a fórmula do indicador. Esse indicador é um indicador quantitativo, é um indicador objetivo, então ele não vai levar em consideração eventuais movimentações do preço conforme o mercado vai andando, porque ele já tem todo esse cálculo com base em dados históricos. Então ele vai apresentar para vocês essas linhas como referência do mercado com base em cálculos matemáticos. Então é um indicador objetivo. Como que a gente vai aproveitar o melhor desse indicador? Todas as linhas são regiões de defesa de preço. Então a gente vai ficar sempre de olho nessas regiões para poder tomar decisão. Por exemplo, na abertura do mercado, o mercado chegou nessa primeira região, não conseguiu superar essa região, e logo tivemos fechamento abaixo, que nos objetiva a venda até o próximo nível. Aqui, por exemplo, nesse trade deu algo em torno de 750 pontos. Essa região possivelmente seria uma região de defesa, mas não houve defesa compradora, e se deu continuidade de movimento buscando outro nível, buscando aí mais 470 pontos, e assim sucessivamente. Aqui, apesar do mercado ter ficado lateral, ele até pagou esse trade aqui, ó. A entrada seria nesse rompimento aqui da região, para compra. A gente manda a compra, ele até chegou a pagar esse trade, logo depois ele veio pagar a venda nesse outro range aqui de baixo. Então toda vez que ele tem um rompimento de um range, ele vai pagar no próximo, tá? Assim como aqui pagou nesse de baixo, aqui pagou nesse aqui de baixo, e esse aqui acabou pagando nesse range aqui de baixo. Se a gente for olhar nos dias anteriores, ele funciona da mesma forma. Então aqui, por exemplo, era uma região de defesa. A gente já sabe pelo China que aqui o mercado podia repicar, assim como aqui também, assim como aqui também, assim como aqui também. Se você for olhar todos os dias de pregão, o mercado respeita as regiões do China porque é uma maneira quantitativa, sem precisar usar planilha, é uma maneira quantitativa direto na sua tela para você operar de forma objetiva. Ah, Guto, mas eu não opero o índice, eu só opero o dólar. Tudo bem, nós podemos ir para o dólar e a gente vai ter aqui a mesma configuração. Hoje, por exemplo, no dólar, o mercado segurou muito nessa região, inclusive finalizou dentro dessa região aqui. Não à toa, porque é uma região de defesa do China, o indicador Objective Lines. Se nós formos olhar no dia anterior, mesma coisa. Aqui era uma região de defesa, aqui também, aí a gente teve uma notícia de grande impacto, acabou indo mais longe, mais níveis de uma vez só, respeitou, o mercado devolveu. Então no dia que você está operando, você vai ter acesso a esse indicador aqui, que plota esse sombreamento, você pode utilizar como base inclusive a região de sombreamento. Aqui, para efeitos do vídeo, para conseguir mostrar dias anteriores, eu acabei utilizando uma outra versão alternativa que plota somente a linha, que não plota essa sombra. Então você, na verdade, quando você utilizar o indicador, você vai ter acesso a essa configuração aqui. E você consegue personalizar os textos que estão aqui na lateral, bem como também as cores, você consegue personalizar o seu indicador. E observando o China é muito interessante para você utilizar dentro do seu operacional, ou mesmo com o próprio China, para você saber que região você toma decisão, para você não tomar nenhuma decisão de compra ou venda no meio do caminho, tá? Por exemplo, os melhores pontos de entrada são as extremidades. Então aqui eu já vou pensar em entrar numa posição compradora, lembrando que terá o sombreamento aqui no seu indicador. Aqui também eu vou pensar em vender, tá? E a abertura é sempre o ponto de referência, sempre o meio do caminho. Então a gente
deixa esse indicador com a plotagem da abertura exatamente para conseguir dar uma referência se o mercado está trabalhando acima da abertura ou se está trabalhando abaixo da abertura. Tá? Muitas vezes, em muitos dias, o China ele vai ter regiões de máximas e mínimas exatamente na região dele, porque é o indicador feito para desvendar os pontos aí de suporte e resistência do mercado. Aqui, por exemplo, ele fez mínima no China e quase fez máxima. Na verdade, ele acabou fazendo máxima também, porque aqui teria um sombreamento. Então você consegue utilizar ele, recapitulando, operando sempre buscando o próximo range. Então, se aqui não teve defesa para baixo, rompeu para cima, a gente busca o próximo range. A gente sempre opera buscando o próximo intervalo de preço para poder tomar decisão. Tá? Assim como aqui nesse outro dia também. Nós tivemos esse pagamento desse range no dólar, aqui pagou esse, depois caiu novamente, pagou esse range. Tá? E esse aqui acabou não dando tempo do mercado, mas a gente pode ver que ele pagou na abertura do pregão do dia seguinte. Então, por exemplo, com base nesse indicador, nós conseguíamos pegar aqui, se for considerar até o ponto da abertura que é do início do range, a gente teria o primeiro trade de 20 pontos, o segundo trade mais 20 pontos, 40 pontos, esse retorno mais 20 pontos, 60 pontos, mais esse trade 80 pontos, e aqui a gente sairia no 0 a 0 nesse trade, ou seja, 80 pontos no dólar em um único dia com China.